They also prepare guisos. These are stews where you take a member of the family and you put them in a pig boiler and you put gasoline on them and then you set a match to... Los Zetas, o cartel mais brutal e sanguinário da história do México, conhecidos por atos brutais e práticas terríveis que deixaria qualquer pessoa enojada, desde canibalismos a derreter pessoas em ácidos. Eles utilizavam da brutalidade para dominar seu espaço dentro do submundo do cartel. They burn these individuals in a 55-gallon drum using diesel because diesel burns slower. They've had people's heads thrown into a disco. When you have plastic bags on the backdrop, you know something's gonna happen. You know that they don't want to stain something. They've put them in acid and watched their bodies deteriorate. They have fed them to wild animals. E neste vídeo você vai ter o panorama completo de toda a sua história. Agora, se você quer ver vídeos brutais, recomendo que se torne membro do canal por R$ 4,99. Estes vídeos o YouTube não permite colocar para o público aberto, apenas para os membros. E realmente, para você assistir esses vídeos, você precisa ter muita coragem e estômago. Sem contar os outros benefícios, como prioridade para as lives, o seu comentário ser sempre respondido e patrocinar o canal. Então, se torne membro. Em 1997, no México, muito antes de a palavra cartel ser sinônimo de pura brutalidade, Osiel Cárdenas Guillen estava envolvido em uma luta implacável pelo controle do cartel do Golfo. No ano anterior, o líder do cartel e sobrinho do fundador havia sido preso e enviado para os Estados Unidos. Com isso, uma batalha interna pelo poder começou entre os outros líderes. Esse processo de sucessão não envolvia documentos ou contratos, apenas derramamento de sangue. Na época, o Cartel do Golfo era um dos mais poderosos do México. A DIA estimava que o grupo gerava cerca de 10 bilhões de dólares anuais em lucros, e a revista Forbes, utilizando cálculos mais ousados, colocava sua fortuna em torno de 15 bilhões de dólares, ajustados para o valor atual. Porém, com o início dessa guerra interna, os cartéis rivais, sentindo fraqueza, começaram a fazer seus movimentos. Osiel enfrentava inimigos de todos os lados, cartéis rivais, líderes desistentes dentro de sua própria organização e os militares mexicanos. Em busca de ajuda, ele recorreu a Arturo Guzmán de Sena, conhecido como Z1, um soldado das forças especiais mexicanas que já trabalhava com o cartel aceitando subornos. Durante sua carreira militar, Guzmán recebeu treinamento de elite em contra-insurgência, emboscadas e coleta de inteligência, ministrado pelas forças especiais dos Estados Unidos. Z1 sugeriu recrutar outros homens do exército. Nos 2 anos seguintes, por meio de contatos cuidadosos e negociações, ele convenceu pelo menos 38 soldados a abandonarem suas carreiras militares, oferecendo salários muito superiores aos que recebiam. Esses homens pertenciam ao Grupo Aeromóvel de Forças Especiais, a elite das Forças Armadas Mexicanas, e foram designados com codinomes numéricos, baseados em seu líder, Z2, C3 e Z4. O grupo ficou conhecido como Los Zetas. Inicialmente, os Zetas eram uma unidade de guarda-costas de elite para Osiel, protegendo enquanto ele consolidava seu poder dentro do Cartel do Golfo. Contudo, a relação entre eles mostrou-se implacável desde o início. Osiel ordenou que Z1 executasse seu parceiro durante um batismo, o que lhe rendeu o apelido de assassino direto. À medida que Cárdenas se estabelecia como líder indiscutível do cartel, os Zetas começaram a se transformar na ala paramilitar armada da organização, até eventualmente se separarem e formar um grupo independente que aterrorizava grandes partes do México. Los Zetas adotaram táticas militares e de choque para expandir seu território, entrando em guerra com os cartéis rivais. No auge de seu poder, controlaram vastas regiões do México, elevando os níveis de violência a patamares sem precedentes. Suas ações incluíam decapitações,
corpos deixados nas ruas e assassinatos indiscriminados de civis, transformando esses atos brutais em sua marca registrada. Para falar sobre os Zetas, é essencial começar com seu fundador, o Z1, Arturo Guzmán de Sena, mencionado anteriormente. A maior parte das informações sobre Guzmán vem do trabalho de Ioan Grillo, autor de El Narco, que é amplamente reconhecido como referência no tema. Grillo já discutiu extensivamente a história dos cartéis em suas obras e entrevistas, oferecendo um panorama detalhado da ascensão de grupo como os Zetas. O cartel do Golfo ao qual Guzmán esteve ligado inicialmente foi fundado por Juan Nepomuceno Guerra, conhecido como Dom Juan. Sua atividade criminosa começou com o contrabando de uísque durante a Lei Seca nos Estados Unidos, e com o tempo expandiu suas operações para o contrabando de maconha e posteriormente cocaína. Nos anos de 1970 e 1980, o sobrinho de Dom Juan, João Garcia Abrego, assumiu a liderança do cartel e fechou parcerias lucrativas com o cartel de Cali, solidificando o Golfo como uma das organizações de tráfico de drogas do México. No entanto, em 1996, Garcia Abrego foi preso, desencadeando disputas internas pelo controle do cartel. Após intensas lutas, Osiel Cárdenas Guillen emergiu como líder e consolidando a base do cartel na região de Tamaulipas, no nordeste do México, que faz fronteira com o México. Essa localização estratégica facilitava o envio de mercadorias ilícitas para os Estados Unidos, escondidas em meio ao intenso fluxo de comércio legal. Arturo Guzmán de Sena Z1 nasceu no sul do México em condições de pobreza e ingressou no exército como forma de escapar da miséria. Ele rapidamente se destacou como um dos melhores recrutas das forças especiais do exército mexicano, conhecidas como GAFs, uma unidade de elite frequentemente comparada aos Boinas Verdes dos Estados Unidos, com o lema "nem mesmo a morte nos deterá e se nos surpreender será bem-vinda". Os GAFs treinavam com força de elite de todo o mundo, incluindo os Estados Unidos. Z1 ganhou um destaque ao participar da repressão ao levante zapatista em 1994. Após essa missão, foi transferido para Nuevo Laredo, onde começou a aceitar subornos do cartel do Golfo em troca de ignorar suas operações. Esse comportamento não era incomum entre soldados na época, pois muitos viam isso como uma forma de complementar seus salários. Cárdenas, ao observar as operações do cartel rival de Tijuana, liderado pelos irmãos Arellano Félix, teve a ideia de formar sua própria força paramilitar. Enquanto os Arellano Félix recrutavam gangues de rua na Califórnia, Cárdenas decidiu dar um passo além, alistando soldados das forças especiais. Ele convenceu Guzmán a deserdar do exército e se juntar ao cartel como narcotraficante de pleno direito, algo raro naquela época. Nos meses seguintes, Guzmán conseguiu persuadir 38 outros soldados de elite a deserdarem e se unirem a ele. Esses soldados formariam o núcleo dos Zetas, trazendo suas habilidades táticas e treinamento militar para o mundo do narcotráfico. Essa transformação marcou o início de uma nova era na guerra entre os cartéis, com táticas militares e brutalidade elevadas a níveis sem precedentes. A queda de Cárdenas começa em novembro de 1999, quando 2 agentes da DIA, que eram informantes, estavam no território do cartel do Golfo. Cárdenas exige que os agentes sejam mortos, mas seus homens avisam que se ele matar os agentes, ele acabará morto. E eles o lembraram do que aconteceu com o cartel de Guadalajara depois de matar Kiki Camarena. Cárdenas não se contém e eventualmente sai gritando por aí: "Vocês estão saindo, gringos, este é meu território. Você não pode controlá-lo, então deu fora daqui". Logo depois, Cárdenas vai direto para o topo da lista dos mais procurados da DIA. Até então, os narcos para o governo mexicano na verdade queriam ser presos. Eles geralmente negociavam e se rendiam ao tentar ficar escondidos. Eles não eram como os insurgentes lutando, mas Cárdenas diz que não vai para baixo sem lutar. Ele se junta com vários narcos insurgentes. Suas forças paramilitares recrutam mais soldados e alguns policiais e gangsters para preencher seu exército. Agora começamos a ver batalhas entre os Zetas e o exército acontecendo nas ruas por toda a parte. O exército, abalado pela resistência, não está acostumado com isso e envia reforços, usando a tática de atirar primeiro e fazer perguntas depois. E em novembro de 2002, os soldados invadem um restaurante, onde Z1 e o fundador dos Zetas estão comendo. Eles chegam lá com armas em punho e aparentemente 50 tiros atingem Z1, que não tem chance
chance de responder ao fogo antes de ser morto. E em março de 2003, os soldados rastreiam Cardenas para uma casa segura. Ele está pronto naquele momento, e as tropas do exército têm um tiroteio animado com os Zetas, protegendo Cardenas com milhares de granadas de cartuchos. Eventualmente, eles são capazes de agarrá-lo, mas já se foram uns dias de um narcotráfico indo passivamente. Os Zetas inauguram agora uma nova era. Depois que Z1 se foi, quem assume é Z2. Cian, ele provavelmente pensou que era E12. De qualquer maneira, ele é capturado um ano depois. Então quem assume isso é Z3. Seu nome é Herberto Lascano, mas eles o chamam de Carrasco. E ele vai dar o tom para os Zetas. Tenho certeza de que você pode imaginar por quê. Como os dois anteriores chefes dos Zetas, ele era um membro das Forças Especiais Mexicanas. E sob sua liderança, eles recrutam ainda mais soldados e ex-policiais. E eles também trazem ex-soldados da Guatemala, conhecidos como Cian. Esses homens que vêm da Guatemala são conhecidas como máquina de matar e têm uma reputação de violação dos direitos humanos de todos os tipos. Eles são conhecidos por fazerem holocaustos de povos indígenas na Guatemala durante a Guerra Suja daquele país. Então o Z3 os pega. Ele também configura campos de treinamento para jovens, ensinando táticas militares e criando ainda mais psicopatas. Ele é realmente grande na cultura militar. De acordo com o artigo do Wall Street Journal de 2012, ele é chamado de Sr. Lascano, uma forma curiosa de se referir a ele. Lascano tornou-se conhecido por uma punição chamada La Paleta, ou o pirulito, em que as vítimas seriam despidas e espancadas repetidamente com uma tábua até morrer. E é aqui que você vê a violência do mundo do cartel ser levada a um nível totalmente diferente. Ele também decapitava as vítimas e as colocava em banho de ácido, ou em ranchos com leões e tigres, fazendo-os comer suas vítimas. Uma vez, ele aparentemente amarrou um cara a uma árvore, bateu nele e quebrou as pernas, e depois o deixou lá por alguns dias antes de morrer. Ele despejava suas vítimas ou seus filhos em barris de óleos em chama, óleo fervente. Ele supostamente cortou o coração de algumas vítimas. Uma testemunha disse que ele sentia fome e desejo por comer esses órgãos. A mesma testemunha relatou que ele gostava do processo de assistir a vítima morrer. E neste momento, os Zetas começam a subir na hierarquia dos cartéis poderosos, e com essas táticas brutais estão fazendo inimigos. Depois que Cardenas é capturado e morto, o cartel de Sinaloa, que a essa altura estava em uma maré quente de derrotar seus rivais e controlando grande parte da fronteira, agora quer um pedaço do cartel do Golfo. E eles enviam algum tipo de fraqueza para que possam dominar como narcotraficantes. Em algum momento de 2004, eles começam a tentar taxar todos os traficantes de drogas locais e contrabandistas de Nuevo Laredo. Alguns desses recrutas são gangues de lugares como El Salvador e Honduras, pessoas com uma reputação terrível, e eles vão para a guerra contra os Zetas. Mas, por mais imponentes que sejam os membros de gangues, eles não têm chance contra os soldados das forças especiais e suas tripulações que os Zetas treinavam. Uma história diz que 5 corpos desses caras foram jogados em um cinema e em uma casa segura com uma mensagem escrita: Chapo Guzmán e Beltrán Leviá, enviem mais pendejos como estes para nós. Nós queremos matar. A violência chega a um ponto em que o presidente mexicano Vicente Fox envia centenas de soldados para capturar alguns Zetas e os enviam para a prisão. Mas quando o Z3 soube que os guardas da prisão não estavam permitindo que luxos fossem contrabandeados, ele sequestrou 6 guardas e o deixou em um veículo Explorer de 4 portas fora da prisão. Cada um estava vendado, algemado e baleado na cabeça. Isso foi algo completamente novo na guerra às drogas. Neste ponto, os cartéis em sua maioria só pagavam a polícia e os militares, a menos que, é claro, tivesse uma abordagem diferente que aterrorizava as autoridades. Lidar com esses cartéis não é algo fácil. Não é só simplesmente ir lá e explodir todos os lugares deles. Quem está no cartel como Los Zetas são terroristas suicidas. Eles não se importam nem com a própria vida e muito menos com a dos outros. Se você tenta matar um, surge mais 10. Com isso,
teve um funcionário do governo que estava se manifestando contra a violência. Ele foi até nomeado como chefe de polícia da cidade. Mas, depois da nomeação, 6 horas depois, ele foi baleado. Os Zetas começaram a assassinar policiais por toda a cidade. Com isso, começou uma guerra entre os próprios policiais, tanto federais quanto municipais, porque nenhum tinha ideia de quem estava de qual lado. Antes, com o cartel do Golfo, a tomada dos policiais era apenas por suborno, mas depois dos Zetas, o cenário mudou. Muitos policiais eram apenas assassinados juntos com sua família, criando uma anarquia total entre a polícia. Em 2005, a violência começa a se espalhar para outras partes do México. Com a guerra territorial acontecendo em Nuevo Laredas, os Zetas estão na defensiva, protegendo seu próprio território. Então o Z3 decide que a melhor defesa é uma forte ofensiva. E ele sobe para o território de Sinaloa em todo o país, colocando anúncios de emprego que são escritos em cobertores, que os Zetas penduravam sobre pontes, dizendo: "O grupo de operações Zeta quer você, soldado ou ex-soldado." Outro dizia: "Junte-se às fileiras do cartel do Golfo, oferecemos benefícios, seguro de vida, uma casa para sua família e filhos. Pare de morar nas favelas ou andar de ônibus, um carro ou caminhão novo, sua escolha." Isso era um ótimo trabalho, e com essa propaganda parecia que você ia ganhar do que qualquer trabalho que existisse no México. Com essa propaganda massiva, eles foram capazes de recrutar rapidamente milhares de jovens em suas fileiras. Em abril de 2006, 2 cabeças de policiais de Acapulco são deixadas pela prefeitura após um tiroteio onde vários Zetas ficaram feridos. E isso foi algo novo para os cartéis da época. Todos eles eram feitos por soldados guatemalescos que eram contratados pelos Zetas. E eles se inspiravam na decapitação de vídeos como da Al-Qaeda, que estavam realmente fazendo um sucesso naquela época entre o mundo criminoso. Com isso, essa forma começou a se espalhar até entre outras organizações criminosas, como a Gangue La Família, que tinha começado a trabalhar com Zetas. Eles se encontraram em uma boate, aonde decapitaram 5 pessoas, apenas para mostrar o quão terríveis eles eram. Agora imagina você entrar em uma boate e você dar de cara com 5 cabeças decapitadas, e as pessoas brincando, dançando e bebendo, apenas para mostrar poder. Com isso, os cartéis começaram a se espelhar nos Zetas e começaram a praticar atos terríveis. Começou a virar quase algo rotineiro ver corpos pendurados em pontes e cabeças amarradas em postes. Com isso, o cartel de Sinaloa e o cartel do Golfo tiveram que fazer um cessar-fogo, pois estavam tendo perdas gigantescas dos dois lados. Com isso, o México passou vários anos com uma violência bem diminuída e sem muitos acontecimentos marcantes. Mas o que delimitou o fim dos Zetas foi em fevereiro de 2011, quando os Zetas cometeram um grande erro ao atirarem um agente dos Estados Unidos. E agora fizeram eles se denominarem um grupo terrorista e ficaram no radar. Nesta época, a liderança dos Zetas já tinha mudado. Agora estava sob as ordens de Miguel Trevino Morales, também conhecido como Z40. Ele controla uma ampla gama de pessoas dentro do cartel e treina vários jovens para virarem assassinos de aluguel. Para você ter noção, antes, os Los Zetas praticavam a violência majoritariamente com outras pessoas de outros cartéis. Mas a partir desse momento, Miguel Trevino surge com um novo tipo de massacre. Começa a pegar vítimas aleatórias, tanto de sequestros quanto de extorsão. E ele utiliza de métodos de tortura que são horripilantes, desde colocar barris de petróleo com gasolina ou diesel e queimar as pessoas vivas. Com isso, ele causa um dos maiores massacres da história do México, onde 2 ônibus foram interceptados e mais de 70 pessoas, ou até mais de 200, não se tem um número exato, acabam mortos e torturados. Muitos ainda alegam que Miguel Trevino Morales praticava atos de canibalismo com as pessoas.
Mas o reinado de Zetas não consegue durar por muito tempo. Mais da metade de todos seus integrantes do alto escalão já haviam sido mortos. Com isso, começa a gerar uma briga interna entre os Zetas. E o homem que estava no topo disso tudo, Miguel Trevino Morales, é acusado de traição por outros membros. Com isso, a sua afluência começa a diminuir. O cartel se divide e uma luta interna acontece, com cabeças sendo cortadas novamente, banners sendo pendurados em corpos nas pontes, tudo feito de forma horrível. Muitos dos líderes estão sendo mortos ou presos. Facções rivais se reúnem e a polícia começa a intervir e a organização está desmoronando. Então, em 7 de outubro de 2012, Z3 morre em um tiroteio com os fuzileiros navais mexicanos. E em 2013, Morales é preso pela Marinha Mexicana, sem disparar nenhum tiro. Hoje ele está atualmente preso no México. Seu irmão Z42 foi capturado em 2015 e é basicamente o último de qualquer um que teve a ver com a estrutura original da organização dos Zetas. E o que aconteceu com os outros membros? Bom, eles se dividiram entre o cartel Del Norte, que alegam controlar parte do território, e outras organizações menores. Mas não se engane, a influência dos Zetas mudou todo o cenário do México, e a sua influência ainda continua entre o cartel Del Norte, que é atualmente o cartel mais brutal do México. Mas o Zetas, sem sombra de dúvidas, foi o cartel mais brutal que já existiu na história. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Provavelmente esse vídeo foi desmonetizado, então se você quiser ajudar o canal, pode enviar qualquer valor no LivePix, ou apertar no botão de valeu e enviar qualquer valor aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.